Desvendando os mistérios de Joana Amorim. De antemão quero deixar bem claro e específico, as histórias e biografias referente ao Catimbó Jurema, vêm através de pesquisas as quais buscamos com base e clareza, portanto, não devemos desconstruir todo um trabalho pesquisado com comprovações, tendo em vista que contra fatos, não se há argumento. 1937. Há exatamente neste período se ocorreu uma busca e apreensão contra os velhos catimbozeiros que foram denunciados durante uma sessão de mesa localizado nas matas da Ilha do Bispo, no estado da Paraíba. Na ocasião estavam presentes vários cultuadores da macumba, entre eles estava a grande e saudosa Joana Amorim, conhecida em alguns lugares por Joana Malhada ou Joana Pintada. A sua identificação veio nos certificar, durante as apreensões ocorridas precisamente no ano de 1937, findaram com as batidas e apreensões contra as pessoas cultuadores do Catimbó Jurema. Os cultuadores foram levados para a segunda delegacia da capital, que por sua vez, ficava na localidade na Avenida Vera Cruz, sendo ouvidos e após as devidas convenientes providências que foram tomadas, foram impostos em liberdade. Durante a década de 30, uma grande massa de catimbozeiros passaram a ser detidos e levados às autoridades civis. As perseguições eram frequentemente contra esses religiosos, que por suas vezes, não cometeram nenhum crime. As máscaras da intolerância religiosa, ainda perpétua sobre algumas pessoas que não enxergam, e pouco menos respeitam o direito de liberdade religiosa e escolha, por igualdade de cada pessoa que busca expressar sua fé em algo que acreditamos, mesmo sendo diferentes, mas não somos obrigados a aceitar a intolerância e o preconceito da parte de falsos profetas, que se omitem em querer empurrar de goela abaixo contra a nossa vontade, e a favor da fé cristã dos seguidores da Igreja Católica. Através de pesquisas, conseguimos encontrar em pequenos trechos de jornais antigos, registros históricos, buscamos resgatar um valioso documento para um bom conhecimento. O meu intuito não é trazer discórdias para os adeptos do Catimbó Jurema, o meu intuito é levantar pequenos fatos que comprovem a verdadeira existência dos grandes catimbozeiros que marcaram a história do culto a Jurema, em pequenos trechos que comprovam a existência em biografia dos antigos catimbozeiros que contribuíram para a formação do que chamamos de Catimbó Jurema. Com isso iremos falar de uma grande catimbozeira que durante sua época foi vítima da intolerância religiosa, apesar de ter sido duramente perseguida, onde a mesma foi apreendida, levando uma vida cheia de marcas durante as décadas de 30. Por volta do ano de 1937, no dia 29 de setembro, conforme descreve o jornal A Imprensa da época, a catimbozeira Joana Amorim, como foi descrito na delegacia a sua verdadeira identidade. Um grupo de catimbozeiros foram apreendidos na Ilha do Bispo, flagrados em uma sessão de endemoniados cultuadores da macumba. Os mesmos foram parar na segunda delegacia da capital, localizada na Avenida Vera Cruz, sendo ouvidos e após as convenientes providências, foram postos em liberdade. As apreensões deram na prisão dos seguintes presentes na sessão de endemoniados, descreve os referidos para o jornal. Joana Amorim sentada à mesa, seria a cabeça de frente. João Inocêncio da Costa. João Januário. Assuero Mariano Filho. Oscar Francisco Rosendo. Severino Pereira da Silva. Manuel de Negreiros. Maria Pereira. Joana Maria da Conceição. Durante as apreensões, foram encontrados os seguintes objetos utilizados no ritual de endemoniados. No momento presente em que a polícia surpreendeu os catimbozeiros, lá estavam em volta de uma pequena mesa, onde velas ardiam e se encontravam uma garrafa de aguardente, 3 cachimbos, um sapo seco com a boca costurada, um novelo de linha enfiado num couro de cobra, uma mochila cheia de terra de cemitério, um grande galho de jurema. Apesar do detalhamento do que foi encontrado com os catimbozeiros, se há dúvidas quanto à sua veracidade, era comum na época o exagero e a deturpação das práticas e das evidências encontradas com os religiosos. Esses contribuíram para a permanência de uma visão estereotipada desse grupo. Alguns relatos compostos durante as perseguições eram bem cruéis, ao fato que os catimbozeiros eram comparados e assemelhados com as mais pura perversas denominações satânicas. A semelhança aos fatos impostos para esses religiosos, distorcia totalmente as verdadeiras origens de um culto religioso. As formas de práticas foram comparadas como seitas diabólicas. Assim, todos esses religiosos passaram a serem denominados como bruxos ou praticantes da alta magia negra.
Os maus tratos sofridos e as humilhações a público ainda tinham que serem fotografados e publicados em jornais da época, para que os decorrentes fossem totalmente expostos diante da sociedade civil. Isso seria tamanha intolerância nos dias atuais. Joana Amorim era uma catimbozeira, que tinha várias identidades por onde passava. Em cada cidade ela dava um nome diferente, devido às perseguições que ocorreram contra os religiosos do Catimbó. Em algumas cidades Joana dava o nome de Joana Malhada, já em outras cidades ela passava a utilizar o nome de Joana Pintada, e assim eram em casa locais ou cidades. Os nomes eram para não ser reconhecida ou identificada, e assim era a vida conturbada dessa catimbozeira, que devido à sua fama, passou a sofrer perseguições. Joana Amorim sofria de uma doença chamada erisipela, em umas de suas pernas, de onde ocasionou uma grande ferida, e por esse motivo, Joana Amorim usava meias pretas com fita de chita para pressionar e amenizar a dor que a mesma sentia. Repare a foto com atenção e veja em uma de suas pernas, o uso de uma meia preta para esconder o enfermo que se encontrava na sua perna. Esse relatório foi retirado de um antigo jornal da época, onde foi publicado no dia 29 de setembro de 1937. Tendo em vista as devidas afirmações de uma grande senhora que lutou bravamente para uma evolução espiritual, que mais tarde iria se tornar uma das maiores mestras do Catimbó Jurema, esse relatório básico nos deu a entender que as influências da Igreja Católica sempre estiveram contra segmentos que não aceitavam seu poderio, os velhos catimbozeiros. Com isso a Igreja mandava prender os velhos catimbozeiros com o apoio das autoridades policiais da época. A falta de conhecimento a esses religiosos foram de extrema intolerância religiosa para o que chamamos hoje em dias atuais de Catimbó Jurema. Não há uma descrição ou posição que possamos escrever sobre esses acontecimentos às quais deram nomes conturbados e preconceituosos para toda uma nação catimbozeira. O nosso dever é manter a memória viva desses grandes religiosos que lutaram e deram suas vidas para nos deixar essa grande riqueza, uma riqueza da qual seguimos hoje. Lembraremos de cada suor, de cada lágrimas e tristezas que muitos tiveram que passar para manter o culto vivo e nos deixar para que possamos levar adiante com base em ensinos e vivências orais. Aqui termino esse texto. Para que possamos entender o quanto a história é tão distorcida e conturbada por pessoas que não buscam a veracidade dos fatos ocorridos na década de 30. Tempos antigos e época totalmente conturbadas. Autoria do texto Juremeiro Canindé.